paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, Andréia. É uma alegria para nós estarmos juntos, para lermos a palavra do Senhor, meditarmos naquilo que o Senhor vai nos ensinando dia após dia, né? Nós estamos fazendo uma leitura sequencial, já estamos no livro de Números e hoje nós vamos seguir a leitura do capítulo 22. Números, capítulo 22. No episódio anterior, nós lemos aqui a caminhada do povo no deserto, as batalhas que eles foram enfrentando, vencendo, já tomando posse ali de algumas das terras e também batalhas que ainda não foram vencidas, foram apenas rodeadas. E o pastor fez aqui o comentário, né, que tem coisas que nós às vezes não vencemos de imediato, precisamos nos fortalecer no Senhor em outras batalhas, mas o Espírito Santo é aquele que nos capacita para que na direção do Senhor, né, na santificação pelo poder do sangue de Jesus, nós conseguimos vencer as maiores batalhas da nossa vida, que é quando às vezes o nosso coração está nessa terra, mas os nossos olhos, os nossos corações precisam estar voltados para as mansões celestiais, a terra prometida que o Senhor tem para nós, como era a caminhada do povo de Israel aqui no deserto, né? Amém. Vamos fazer a leitura do capítulo 22, Números capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e Pará está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor se recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo.
Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abaldou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão
e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Pastor, uma leitura de um episódio grande aqui, envolvendo um personagem que aparece a primeira vez aqui, que é Balaão. Balaão era um homem de Deus, um profeta, e que chegou para ele uma circunstância de ser tentado com aquilo que todo mundo, ainda hoje no tempo que nós vivemos, é tentado, né? Com um prêmio, mas nesse prêmio tinha um engano, tem um engano. O povo era bendito do Senhor, era o povo do Senhor. Então, o grande problema está no coração, né, do homem, e estava no coração de Balaão. Ele não deveria nem ter recebido aquela comitiva, mas de alguma forma aquilo chamou a atenção dele e o prêmio, ele queria ver o prêmio. Não vai não, eu posso ir, Senhor? Ele não precisava nem ter perguntado ao Senhor se ele podia ir, mas no coração, talvez, quem sabe agora, Senhor, eu vim te perguntar de novo, porque agora o prêmio é maior, porque as pessoas são mais honradas. Senhor, nós temos que ter, às vezes, muita sabedoria, porque é a oportunidade que está aparecendo. E aí você abre uma conversa para negociar princípios que estão estabelecidos. Não dá para amaldiçoar o povo de Deus, não dá para fazer essa troca e de olho naquela recompensa que era uma honra para essa vida. Mas você vai e vai fazer só o que eu te disser. Tá tudo bem, se eu estou insistindo com Deus, e o Senhor vai responder conforme os ídolos do nosso coração. Eu acho que essa é uma parte que as pessoas têm dúvida, né? Porque depois Deus acaba falando com ele que ele poderia ir. Então, mas o Senhor responde conforme os ídolos do coração do homem. É importante os irmãos entenderem isso. Então, né? No coração já estava posto, então, o desejo de ir. Na verdade, é isso que se vê. Ele estava passando, ele tinha necessidades no dia a dia, aquela caminhada no deserto. Então, quando aparece aquela forma de provação para aquele homem que carregava, na verdade, um segredo de como ouvir o Senhor e transmitir a vontade do Senhor, ele sucumbe e ele fica tentado ali. Então ele quer ir. E quando ele se põe no caminho e o Senhor levanta uma jumenta para falar com ele, e o Senhor diz que veio para matá-lo, na verdade ele não deveria estar naquele caminho, mas só que o ídolo do coração, o Senhor pode ir, então vai, mas vou te dar mais uma chance, fala só o que eu disser para você. Então ele vai e a história vai se desenvolvendo assim, e a conversa que tem do outro lado, a proposta, por que você não veio? Eu queria tanto te honrar. É bonito, muitas vezes, pensando nas coisas dessa vida. A tentação, muitas vezes, ela é dessa vida, com as coisas dessa vida, e parece linda e bonita, entendeu? E aí as pessoas vão cedendo, e mais uma vez nós vamos ver uma história aqui que vai se desenrolar, e lá na frente nós vamos conhecer que esse Balaão, esse episódio, ele foi lembrado lá no Novo Testamento, ele foi lembrado no livro do Apocalipse. Entendeu? Para uma coisa que é do tempo do fim, do tempo que nós estamos vivendo agora. Então não é uma coisa do passado, mas é uma coisa que se vive hoje, no tempo de hoje. O princípio que foi quebrado é atual para o homem de hoje, no tempo do fim. Então nós entendemos aqui que nós não podemos negociar com aquilo que são os valores espirituais da nossa vida, né? Às vezes você pode até imaginar aí que é um prêmio, mas o Senhor mandou que ele mandassem aqueles homens irem embora desde a primeira vez que eles apareceram. Então, quando eles vieram a segunda vez, o Senhor fala uma coisa conosco e às vezes aquilo bate a nossa porta de novo, precisa consultar o Senhor de novo, né? Precisamos buscar, porque o Senhor já falou conosco e nós vamos ver o que vai acontecer daí por diante, e é uma bênção nós fazermos essa leitura e entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje, de um episódio que está relatado aqui no livro de Números, né, pastor? Como a Bíblia atual. Só para você ver, para a gente encerrar, o mal é insistente. E ele continua, vai, e vai de novo, e vai outra vez.
vai mudando as recompensas, às vezes aumentando, e nós não podemos ceder. Por isso que precisamos conhecer. A palavra de Deus tem tudo para a nossa vida. É um ensino maravilhoso e nós temos o Espírito Santo de Deus que nos traz revelação. Abre os olhos do nosso entendimento. É uma bênção isso, né? Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor pastor. A paz do Senhor. Nos vemos no próximo episódio.